Olá, tudo bem? Eu sou a missionária Ivailza Marques, a tia Iva, quando eu trabalho com criança. E aqui no nosso canal nós já temos vários vídeos de ensinamento infantil, mas temos também os nossos devocionais, todas as manhãs, devocional Manhã com Palavra. E eu estava meditando e pensando assim, nós estamos no período que nós precisamos incentivar tanto os adultos quanto as crianças, adolescentes, a orar. Nós estamos precisando orar. Orar é bom, orar cada dia, mas é bom. E você sabia que na Bíblia Sagrada tem um versículo que diz assim, ó, primeiro aos Tessalonicenses, Paulo escreve e diz assim, no capítulo 5, versículo 17 desse livro, tem um versículo pequenininho que diz assim, orai sem cessar. Aprendeu? Orai sem cessar. E tem uma oração muito bonita, que é a oração do Pai Nosso, que Jesus ensina, né, quando os discípulos pedem para ensinar a orar, aí Jesus ensina, Pai Nosso que estás no céu. Você sabe essa oração? Você pode ensinar, incentivar. Não é que eles não saibam orar, não é que você não sabe orar, mas nós precisamos ser incentivados muitas vezes. E aí nós temos esse material aqui que eu fiz, é tipo uma luva, eu fiz com EVA, mas você pode pegar até uma luva de trabalho e fazer, ou até só a sua própria mão, você pode trabalhar com isso. Bote a sua mente para funcionar, tio, tia, educador, você, papai, mamãe, vovó, para uma hora de um almoço descontraído, você brincar um pouquinho ensinando uma coisa maravilhosa que é orar. Não esquece. 1 aos Tessalonicenses 5, 17 diz, orai sem cessar, certo? E aí, eu tenho esse visual aqui, olha só, vamos orar, é um convite, vamos orar? Vamos orar. Esse é o nosso cantinho da tia Iva, tá certo? Vamos orar, então nós podemos incentivar a oração assim, primeiro o dedo polegar, por mim. Primeiro eu preciso orar por mim. Por quê? Porque eu preciso estar fortalecido para poder entrar na presença de Deus, já pedindo oração por cada um. Você ora por você, eu oro por mim. Quando começa a orar, a gente começa sempre orando assim, Senhor, meu Deus, meu Pai, perdoa meus pecados, abençoa a minha vida, não é assim? Então é esse dedão aqui, ó, orar por mim. Primeiro eu vou orar por mim, então vamos incentivar nossos alunos, nossos pequenos, nossos grandes, os vovôs, as vovós, né? A orar. E primeiro orar por ele próprio. Primeiro peça força, peça sabedoria a Deus por eles próprios. Orar por mim. Depois, esse dedo aqui, qual é esse dedo? Indicadorzão, para indicar as coisas. Orar pelas famílias. Aí é quando nós começamos a orar pelas famílias. Eu oro pela sua família, você ora pela minha família. E isso é um grande incentivo de levar os nossos alunos, os nossos ouvintes a se preocupar em orar pelos outros também. Depois nós precisamos orar, esse dedão aqui, o grandão, pelas autoridades. Orar pelas autoridades do nosso país, a autoridade da nossa cidade, as autoridades da nossa igreja. Nós precisamos orar. Nunca é pouco orar uns pelos outros. Depois, com esse dedo aqui, que é o anelar, que a gente coloca o anel, nós vamos orar pelos enfermos, pelos hospitais, as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão precisando das nossas orações. E o dedo mindinho, que é o pequenininho, que já parece com criança, nós vamos orar por todas as nossas crianças. Então, vamos revisar. Primeiro, eu oro por mim, o dedão. Depois, eu oro pelas famílias, certo? Depois eu vou orar pelas autoridades. Então já tenho 3 motivos para orar. Depois eu vou orar pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, nas maternidades, certo? Que estão precisando. E depois pelas crianças. Então nós vamos orar. Olha só, vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se você pegar de segunda-feira até sexta-feira, você consegue ir orando devagarzinho. Olha só, orar por mim, orar pelas famílias, orar pelas autoridades, orar pelos enfermos e orar pelas crianças. Então vamos orar. Eu te convido a orar. Se você gostou, deixe seu joinha. É muito bom ter você aqui. E vamos sempre lembrar. 1 aos Tessalonicenses 5,17, Paulo diz, orai sem cessar. Então vamos orar. Primeiro por mim, depois pelas famílias, autoridades,
os enfermos e as nossas crianças. Que Deus continue abençoando você. Muito bom estar com você aqui. Deus te abençoe. Esse é o nosso cantinho da tia Iva. Deus abençoe sua vida.